Eu queria que você pegasse a tua Bíblia aí e você abrisse no livro de Gênesis, capítulo 37. Livro do Gênesis, capítulo é o 37. Pega aí na sua palavra de Deus, por favor. Gênesis, capítulo 37. Por favor, pega aí. Amém? Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5, por início. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava entre jovens com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia uma má fama deles ao seu pai. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os irmãos, o aborreceram e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso os aborreciam ainda mais. Então, assim, havia um sentimento de divisão, inveja, entre os irmãos de José. José, nesse momento, filho de Jacó, era um menino. A Bíblia traz que José tinha 17 anos. Essa era a idade de José. E havia uma desavença entre eles, ciúmes, inveja. Isso às vezes há dentro da família. Mas a Bíblia diz que José, ele tem um sonho. E eu quero que você entenda sonho como não só uma condição em relação de Deus. Porque assim, eu creio que Deus, ele pode falar pela intervenção de sonhos, mas Deus fala pela palavra. Hebreus diz isso. Então Deus nos dá direções pela palavra. Eu quero que você entenda sonhos como expectativa. Entenda sonhos como projetos. Aquilo que você tinha como uma expectativa, como um projeto. E vem circunstâncias sobre a nossa vida que muitas vezes nos fazem retroceder. Então, assim, nós temos muitos sonhos, muitas expectativas, muitos projetos a serem realizados. Mas o que nós precisamos é não desistir dos nossos sonhos. E quantas vezes nós desistimos? De ter uma família abençoada é um sonho, um propósito. De um casamento é um sonho. Uma casa própria para muitos é um sonho. Um bom emprego é um sonho. Então, assim, nós temos muitos sonhos a serem realizados sobre a nossa vida. Muitas expectativas. E José teve um sonho. O sonho de José se caracteriza de duas formas. Primeiro, ele diz assim no versículo 7, Gênesis 37, 7. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, e quando meu feixe se levantou e ficou em pé, os meus feixes se juntaram ao redor, os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram. O primeiro sonho que José tem é que tanto os pais e os irmãos se curvariam diante dele. Que a Bíblia diz que os feixes dos irmãos, aqui de trigo, eles se curvariam diante dele e José estava no meio. O segundo sonho e depois teve outro sonho, que foi no versículo 9. E contou aos seus irmãos, tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Então ele vai ter outro sonho, que a mãe, aqui se crê nisso, o pai, e os irmãos se encurvavam diante dele. Quando os irmãos ouvem isso, eles ficam de uma forma revoltados, muito mais do que já tinha, como se José fosse querendo ser superior a eles, querendo ser melhor do que eles. E às vezes as pessoas, elas não compreendem
e aqui nós temos uma lição, que nem tudo nós podemos contar. Nem tudo nós podemos falar. Infelizmente, as pessoas elas não se realizam no nosso sucesso. Às vezes, por coisas que fazemos, ao invés delas glorificarem a Deus, muitas vezes elas atiram pedras em nós. Então, assim, nós aprendemos aqui que nem tudo nós devemos falar, que nem tudo nós devemos contar. Nós temos que muitas vezes guardar isso no coração e não desistir daquilo que Deus tem preparado. Então Deus tinha um propósito na vida de José. Deus tem muitos propósitos na tua vida. Só que para que esses propósitos, esses sonhos possam se cumprir, não depende só de Deus. Não depende só do Senhor. Muitas vezes você tinha muitos planos, mas diante dessas situações que chegaram, muitas vezes no seu coração, você já está retrocedendo. A Bíblia diz que é Deus que nos prepara uma mesa no deserto. Como? Eu não sei. Essa é a condição do Senhor. De nós continuarmos crendo em Deus e não retroceder. Mas confiar que se Deus deu, que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. É você buscar direções do Senhor e permanecer firme na presença de Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Você pode glorificar o Senhor? Então, ele vai ter esses dois sonhos. Quando os irmãos eles ouvem esse sonho, a Bíblia diz que eles começam a fazer algo. Eu vou pular um pouquinho, não vou falar todo o texto, mas a Bíblia diz assim, que os irmãos eles saíram para apacentar os rebanhos. Os rebanhos precisavam de alimento. E tem um autor que ele fala que eles caminharam mais ou menos uns 50 quilômetros para conseguir alcançar aonde haveria pastagens para que o rebanho pudesse nesse momento se alimentar. José havia ficado, mas depois José vai atrás dos irmãos. Encontra ali um homem que mostra para ele aonde os irmãos foram. E a Bíblia ela vai dizer assim, e aconteceu que viram-no de longe, versículo 18, Gênesis 37, 18, e viram-no de longe. E antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Gênesis 37, 18. Olha o coração dos irmãos de José. Às vezes nós perdemos a perspectiva, nós retrocedemos por circunstâncias que nós enfrentamos dentro da nossa própria casa. Por oposições. Por muitas vezes pessoas não acreditarem em você. Por pessoas olharem para você e desacreditarem do seu potencial, da sua capacidade. Por isso, ainda que isso possa estar acontecendo, não retroceda. Ainda que pessoas de dentro da tua casa, muitas vezes, eu vou usar essa palavra entre aspas, possam estar conspirando contra você, no sentido da própria família. Às vezes isso acontece, infelizmente isso acontece. E nós temos que ter sabedoria para lidar com isso. Assim foi com José. Quando os irmãos viram ele se aproximar, a Bíblia diz no verso 18, e conspiraram contra ele para o matarem. Olha o propósito do coração deles, para matar José. Mas por quê? Porque José tinha um sonho. Quantas vezes as pessoas querem matar o nosso sonho, irmãos? Quantas vezes circunstâncias dessa vida querem matar o nosso sonho? Não desista do teu sonho. Ainda que situações adversas possam estar cercando você, impossíveis diante dos teus olhos, não desista. Eu gosto muito do que Provérbios declara, que ele vai declarar, Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós que caminhamos diante do Senhor, vem batalhas, vem adversidades, mas nós começamos a brilhar. Nós vamos sempre brilhar. Ainda que haja planos, ainda que haja situações do inferno, olha, ela não prevalece sobre a tua vida. Por isso não retroceda. Assim foi com José. Aí diz mais, eu vou para o versículo 23 agora. E aconteceu que chegando José aos seus irmãos, tiraram de José a túnica, a qual o pai havia feito para ele. A túnica de várias cores, que José trazia.
E tomaram e lançaram-no na cova. Tem tradução que diz poço. Porém a cova estava vazia e não havia água. Havia ali um poço, havia ali algo que para armazenar água, e jogaram José dentro daquela cova. E jogaram José, os próprios irmãos. Os próprios irmãos fizeram isso com José. Aqueles que deveriam guardar, aqueles que deveriam proteger, aqueles que deveriam zelar pela segurança dele, por ser um dos irmãos mais novos, eles fizeram ao contrário. Olha que o sentimento de inveja, de vingança faz no coração das pessoas. Por isso a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Corrupto, perverso, quem o conhecerá? José na cova, irmãos. Aqui eu vou conjecturar esse texto. Imagine naquele momento, e se você ler o versículo seguinte, você vai ver que os irmãos de José sentaram e comeram, como se nada tivesse acontecendo. Imagine José naquela cova. Se coloca no lugar dele. Se coloca no lugar de José. A perspectiva, muitas vezes, nossa é o fim. Não tem mais jeito. Não há mais possibilidade. Deus se esqueceu de mim. Muitas vezes é essa circunstância que você está vivendo hoje. Muitas vezes uma cova surgiu sobre a sua vida, uma situação adversa, muitas vezes um desemprego, muitas vezes uma dificuldade financeira está batendo à tua porta, as contas vão chegar, é verdade, as situações vão chegar, muitas vezes é essa cova que você está vivendo. E nós temos que aprender uma coisa, irmãos. A Bíblia ela não mostra isso. Mas aqui eu vou conjecturar. Quantas vezes diante de adversidades, muitas vezes a cova é lugar de choro. De choro. Não sei se José dentro daquela cova ali, ele chorou. Mas a Bíblia diz no livro de Salmos capítulo 30, eu vou trazer a tradução viva, que eu sempre tenho trazido aqui. No versículo 5, a Bíblia diz assim, porque a sua ira dura só um momento, a tradução que você tem. No seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a tradução que nós conhecemos. A tradução viva diz assim, porque a sua ira dura só um instante, mas o seu interesse e cuidado por nós dura a vida toda. Olha que coisa. Ainda que você possa estar vivendo ou dentro de uma cova, de uma situação que você sozinho, você não pode sair dela. Não esqueça do teu Senhor. Não esqueça do teu Senhor. Aí diz mais, o choro dura a noite toda, mas de manhã ele nos devolve a alegria. Olha que coisa, eu gostei muito dessa tradução. Eu vou ler de novo. Porque a sua ira dura só um instante, o seu interesse e cuidado por nós dura a vida toda, o choro pode durar uma noite, mas a alegria nos devolve, mas de manhã ele nos devolve a alegria. Olha que maravilha. Ainda que você possa estar chorando agora, ainda que você possa estar se lamentando agora, a alegria de Deus vai vir sobre a tua vida. A nossa vida não é feita só de choros. A nossa vida é feita de alegrias também. A nossa vida não é feita só de alegrias também, é feita de choros. Mas assim, eu quero que você entenda isso. A alegria de Deus, ela vem. O cuidado de Deus vem. José está na cova. Então, essa cova, ela muitas vezes pode ser lugar de choro. Mas mesmo nessa cova, você vai ver o cuidado de Deus. A cova também pode ser lugar de abandono, porque muitas vezes você se sente só. Você não tem ninguém a quem recorrer. Você não tem ninguém na condição física, muitas vezes, para te ajudar, para te socorrer, para te estender as mãos. Você só tem o Senhor. No livro de Deuteronômios, capítulo 31, no versículo 8, a Bíblia diz assim, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desampararás. Não temas e não te espantes. Essa é uma declaração de Moisés a Josué. Que o Senhor seria com ele, que o Senhor iria à frente da vida dele, o Senhor não o deixaria, o Senhor não o desampararia, por isso ele não precisava temer.
Ainda que a cova possa ter chegado na tua vida, não desista dos teus sonhos. Deus havia dado algo para José. Mas tudo aquilo que começou a ocorrer depois parecia ser contrário. Às vezes é assim conosco. Quando nós temos uma resposta, eu gosto muito de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, quando Paulo diz: uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. E nós temos que aprender a lutar com os adversários, para que nós venhamos chegar aonde Deus tem preparado. Então a cova é lugar de abandono dos homens, não de Deus. Deus não abandonou você. O Senhor não virou as costas para você. A cova é lugar de socorro e livramento. Quando nós vamos no próprio livro de Gênesis, no capítulo 25, a Bíblia diz que os irmãos de José se assentaram, comeram pão, levantaram os olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E os seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá, que era um dos irmãos, disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Olha o propósito do coração dos irmãos. Eles queriam matar José. Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas. E não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova. E venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Irmãos, eu vou falar algo aqui. Eu creio que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não foi por acaso que esses medianitas passaram por ali. Porque se eles não tivessem passado, José teria morrido. E Deus, ele se move em tudo, nas pequenas coisas. Deus, ele cuida de nós de uma forma que nós nem entendemos, que nós nem sabemos. Às vezes Deus usa até o ímpio para nos abençoar. E esses medianitas aqui, eu creio que foi um propósito de Deus. Eles não passaram ali por acaso. Porque eles vão levar José para o Egito e vão vender José para um homem chamado Potifar. E ali Deus começa a abençoar José. Por isso, ainda que circunstâncias possam cercar você, não desista dos teus sonhos. Confia em Deus. O Deus que te deu a promessa, o Deus que te deu a palavra, é Ele que vai cumprir. Ainda que você tenha sonhos, perspectivas do seu coração, não retroceda. Ainda que tudo seja negativo, ainda que tudo seja contrário, ainda que portas estejam se fechando, Deus, ele é Deus que abre portas. Deus é Deus que abre portas. Você pode dar glória a Deus por isso? E eu creio que esses medianitas aqui, eles foram socorro e livramento de Deus para a vida de José. Porque se eles não tivessem passado, José teria morrido. Deus também traz livramento sobre a tua vida. Deus também traz socorro sobre você. Ele não vai abandonar você. Ele não vai te desamparar. A sua casa, a sua família, seu filho, seu esposo. Confia no Senhor. Coloca a tua confiança em Deus. Coloca-se diante dele, creia que dele vem o socorro da tua vida. Dele vem a resposta que você busca, que você precisa. E é essa condição que eu preciso ter no coração. Por isso, eu queria que você ficasse com essa palavra. Não desista dos teus sonhos. São as circunstâncias que virão. Mas nós temos um Deus que vai cuidando de todas as coisas. A Bíblia diz nos Salmos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer. Ainda que você possa estar numa cova, que seja lugar de choro, que você se sinta abandonado, mas você pode ter certeza, diante de Deus não. Deus
ele vem, ele devolve a sua alegria. Deus, ele está contigo, não te desampara, e dele vem o livramento que você precisa. Amém? Que essa palavra esteja no seu coração. Eu queria trazer um versículo que está lá em Deuteronômios, capítulo 8. Se você puder pegar aí na sua Bíblia, Romanos, capítulo 8. Livro de Romanos, capítulo 8. Eu vou ler a partir do versículo 31, depois nós vamos orar. Diz: o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Quem os condenará, pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus, e também intercede por nós? Você já parou para pensar nisso? É Deus que intercede por nós. Você já parou para pensar nisso? Aí diz mais: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, ou seja, ainda que essas circunstâncias elas possam se colocar, em Cristo nós podemos vencer. Com Cristo nós podemos vencer e nós vamos vencer. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma nos poderá separar de Deus, que está, de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então fica essa mensagem no teu coração. Não desista dos teus sonhos, porque de Deus vem livramento. Ainda que o inferno possa ter traçado algo. Isaías 54, 17. Ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. José foi jogado na cova. A intenção dos irmãos era matá-lo. Deus não permitiu. A força do inferno, ela não vai prevalecer sobre a tua vida. Essa é a palavra. Não desista dos teus sonhos. Continua em frente. Na sexta-feira, 5 da tarde, eu volto nessa mensagem, continuando ela. E eu queria que você estivesse conosco. Mas eu quero orar com você. Para que Deus te dê essa força, para que Deus te dê essa condição, para que Ele coloque no teu coração essa alegria, para que você venha caminhar no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nome de Jesus. Feche os teus olhos aí. Que o seu coração ele seja cercado pelo Senhor. Meu Deus, eu venho na tua presença, agradecendo por essa palavra. José poderia estar pensando que era o fim. José poderia estar declarando que seria o fim sobre a vida dele. Mas o Senhor havia, Deus, algo muito grande sobre a vida dele. Ele não entendia. Ele não conseguia perceber. E quantas vezes nós não enxergamos? Só enxergamos aquele que está diante dos nossos olhos. Mas o Senhor tem algo, Deus, para cada vida, para cada pessoa. As covas vêm, Senhor. O dia de choro vem, Deus. O dia que nós nos sentimos sós, sem direção. Mas também vem o socorro do Senhor. Quando nós nem esperamos, o Senhor vem.
aquilo que ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Quantos estão desistindo dos teus sonhos? Quantos estão com as suas expectativas frustradas? Projetos. Mas é o Senhor que nos dá condições de levantar e continuar, Senhor. Vai dando forças ao teu povo. Vai dando forças aos teus filhos agora. É o que eu venho te pedir, Senhor. É o que eu venho buscar em tua presença, Deus. É o que eu venho buscar em teu altar. Ah, Jesus. Só o Senhor tem essa condição. Por isso vai cercando essa casa. E que o Espírito Santo de Deus possa encher a tua vida, fortalecer teu coração. Meu Deus, eu oro quebrando toda a força do inferno sobre essa casa. Meu Deus, eu oro quebrando todo o poder do inferno sobre essa vida agora. Tudo que o diabo tem tentado, ó Deus, em nome de Jesus, caia por terra. Vem enxugando cada lágrima. Meu Deus, vem enxugando, meu Deus, cada lágrima. Como o Senhor, ó Deus, envia socorro nessa casa. Envia socorro nessa família. Meu Deus, quantos precisam de um verdadeiro milagre, Deus. E só o Senhor tem esse poder de fazer. E só o Senhor tem essa condição de operar, Deus. Por isso, opere os teus milagres nessa casa. Adore a Ele.
teu altar. Ó Deus, a tua palavra diz que pelo nome de Jesus nós paralisamos toda e qualquer ação do inferno, Deus. Eu venho quebrando todo o poderio das trevas sobre esta casa. Tudo que o inferno ele tem tentado sobre esta família, Satanás, vai saindo dessa casa agora. Vai saindo dessa vida agora. Vai saindo desse coração agora. Eu estou quebrando o teu poder, eu estou paralisando a tua força agora. Você que se levanta sobre a vida dessa pessoa, que vem para destruir, que vem para afrontar, para humilhar, para envergonhar. Meu Deus, eu quebro todo o poder do inferno. E no nome de Jesus, eu exijo que toda ação do diabo vá embora agora. Que saia dessa casa, que venha soltando essa família, que venha saindo desse lar agora, que venha soltando a vida do esposo, da esposa, que venha soltando a vida do filho, que venha soltando a vida dessa família agora, daquele que está doente, daquele que está desempregado, daquele que está num leito de hospital, que está internado, Deus, que está numa UTI. Meu Deus, visita essas pessoas agora, que necessitam, ó Deus, do teu cuidado, da tua direção, da tua libertação, porque tudo que vem do inferno não vai prosperar sobre a nossa vida, Deus. É o Senhor que vai enxugando o choro, é o Senhor que vai tirando todo o desespero, é o Senhor que vai enviando o socorro agora. Pai, que as portas se abram sobre essa vida. Meu Deus, que maravilhas aconteçam sobre essa casa, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. E nós agradecemos a Ti por mais um dia na Tua presença. Digo obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado para com a minha vida e para com a minha casa e para com a minha família. Diga glória a Deus. Amém, amém e amém.